Olá, estamos começando mais um programa Painel Político e hoje eu recebo aqui o prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira. Marco Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer estar com vocês aqui. Marco Antônio, nós tivemos aí, estamos saindo de toda uma semana de festividades, 168 anos de Caratinga. Na sua opinião, como é que foi essa programação? Olha, ela está continuando ainda, né? Hoje, à noite, até na quinta-feira, nós teremos lá também cinema, aquele cinema que a gente usa nos distritos, nos bairros, e vai ter alguma atividade ainda. E no final de semana nós teremos ainda algumas festas. Isso eu quero aproveitar e sempre dizer a vocês que nesse momento que a gente passa de tantas restrições financeiras, as pessoas ficam imaginando, nós vamos fazendo festa nesse momento. A verdade é que o recurso, ele é do Conselho de Turismo, de Cultura, e esse recurso ele só pode ser usado para esse tipo de evento. Então nós usamos e prestigiamos todos os caratinguenses. Não pudemos trazer ninguém de fora, né, mas tentamos prestigiar todos os caratinguenses e foi muito bem aceito, os bares de Caratinga participaram, foi uma festa muito bacana. E interessante que nós tivemos um momento de alegria, teve lá em frente à catedral, a festa lá, em São João Batista, muito frequentada, muito bacana. Tivemos aqui lá no Gianda DPC, aquele movimento lá, bacana demais sobre aquele evento que ele faz, sobre as provas de tambor, os cavalos quarto de milha, e tivemos a nossa festa. Então foi um fim de semana muito alegre para nós, graças a Deus, sem incidentes mais sérios, e aí teremos mais essa semana para concluir e voltar ao ritmo normal de trabalho. Porque nesses tempos de crise, né, prefeito, as pessoas realmente se perguntam, né? De onde está vindo dinheiro para tanta festa? Mas eu tenho que agradecer, professor. Mas realmente gastou pouco. Não, na verdade, a contabilidade dessa, ela vai dar em torno de 120 mil reais, todo o gasto, que é o recurso que eles têm. Né? O professor Ailton, Zé Ailton Matos, ele que coordenou como presidente do conselho o trabalho e liberou o recurso para essa atividade. Eu fico muito feliz com isso, que é necessário. Mesmo no momento de crise, é importante a diversão, ela traz um pouco de energia, retoma, né? Eu falo que tem momento para tudo, tempo para orar, momento para trabalhar, para descansar, para divertir. E aí e a gente não podia passar liso essas festividades que já são tradicionais aqui. Exatamente, até porque Caratinga tem como padroeiro São João Batista, que é uma das festas assim que mais envolve o brasileiro de um modo geral. Eu gostaria até de fazer uma festa maior, como foi no primeiro mandato nosso. Mas veio aí a crise brasileira aí em todos os setores, então nós retraímos, mas não deixamos de fazer. Muito bem, a gente vai aproveitar a presença do prefeito aqui, porque não é todo dia, né, que a gente tem essa honra de receber o prefeito e conversar também sobre outros temas, né, Marco Antônio. Você está completando aí já o seu primeiro mandato, foi um mandato que a gente acompanhou aí uma série de dificuldades. Como é que você tem assim algum arrependimento de ter se tornado prefeito de Caratinga depois disso tudo que a gente viu aí, que vem por aí, que você enfrentou? Na verdade, eu estou na vida pública como trabalhador desde 1986. Como dentista do sindicato, vim com o seu Dário Burossi em 93 como diretor do departamento, fiquei com o prefeito Zé Assis 1 ano também na secretaria, depois estive com o Hernando 2 mandatos. Então a gente tinha uma visão bem técnica do serviço. Certo. As coisas mudaram muito, do mandato do outro prefeito para cá, avançou muito a questão da fiscalização, da cobrança, das auditorias. Então nós estamos passando um processo de amadurecimento político, mas principalmente do corpo técnico da prefeitura, de todos os procedimentos legais que não se cumpriam, e se cumpriam de forma errada. E hoje nós pegamos um mandato de muito rigor nessas cobranças, que é justo, é necessário. Então, nós tivemos um governo atribulado nesse sentido, de alguns erros, se você observar, nos primeiros 6 meses, todos os problemas que eu tenho administrativos aconteceram nos primeiros 6 meses. Certo. Depois a equipe amadureceu mais e nós conseguimos errar menos. Tivemos a questão financeira que o Brasil enfrenta, tivemos dívidas a ser pagas, não são poucas, mas nós conseguimos vencer. Ainda falta 6, quase 7 meses, tem muito o que se fazer ainda, e muito o que se pagar de dívidas ainda, mas a gente está conseguindo. Eu digo, Dário, que assim, eu poderia ser um prefeito mais feliz no sentido de ter mais paz, mais tranquilidade, e eu não encontrei isso. Certo. Eu tenho trabalhado muito esses 3 anos e meio, um desgaste familiar, pessoal, mas é uma honra ser prefeito da minha cidade, um orgulho muito grande. Nada disso me deixou em algum momento eu ter me arrependido, em nenhum momento, apesar de que acho que muitas injustiças
aconteceram e estão acontecendo no nosso mandato, mas isso a gente entrega a Deus para poder fazer o julgamento. Tá, que injustiças seriam essas, Marco Antônio? As justiças dos gastos, por exemplo. Eu tenho falado desde que eu assumi meu governo que eu estava pagando uma dívida imensa de INSS e de outros prefeitos, que dá em torno de 1% da renda líquida do município. Hoje varia em 170 a 200 mil reais por mês, desde que eu assumi. Imagine, isso em 4 anos dá quase 10 milhões de reais. Essa dívida, para a sociedade, ela não é enxergada. As pessoas querem resultado. Mas você pagar, o que eu não faria com 200 mil reais por mês de rua asfaltada, de postos organizados, de mais remédio nos postos, de mais exame, mais transporte escolar? Eu acho que isso foi muito pouco publicizado. Precisou estourar esse problema jurídico em Caratinga para uma pessoa de fora falar: o município está sendo penalizado com pagamento de dívidas sobre isso. Quer dizer, é interessante como que é tão difícil, às vezes, a gente é cobrado como público, de executar. Há uma intolerância de todos nós, eu me coloco quando eu falo como cidadão também, em relação ao poder executivo. Nós queremos imediatamente resultados. Certo. A intolerância no sentido de que você quis, agora faça. Há uma visão paternalista ainda de todos nós, cidadãos, em relação ao poder executivo. As pessoas dividem pouco as responsabilidades. E eu digo isso quando você fala dos conselhos de todos que tem aí, da participação da população, você vê que a gente tem que insistir as pessoas para participarem, da contribuição das pessoas em relação à limpeza pública, de respeitar os horários certos. Né? Quer dizer, então várias atitudes. Uma participação mais cidadã, né? Isso é um processo de amadurecimento que o Caratinga tem. E eu tinha que ser no meu mandato. Quer dizer, nós pegamos uma crise hídrica, que eu herdei de perfeito passados de contratos, e agora eu quem dá a volta nisso, e estão dando, tem notícia para frente ainda. Nós pegamos uma crise institucional brasileira, política, que tem afetado a imagem de homem público, isso dificulta a nossa fala, a nossa postura, que as pessoas não acreditam mais no homem público. Nós temos uma crise financeira que assola todas as pessoas, mas as pessoas interpretam que o poder executivo, a prefeitura, não está passando com isso, e está, porque ela vive da sua produção, dos seus impostos. Se você não avança, você não me dá em volta disso. Claro. E vivemos uma crise que é a mais séria, que é um assunto interessante para ser falado, e não sei se você quer puxar sobre isso, em relação da parte organizacional, em relação aos poderes. O Poder Judiciário, o Ministério Público, tem avançado muito nesse momento do Brasil, um momento de muito amadurecimento. Eu vivi a justicialização da saúde como secretário, mas agora a justicialização ela partiu para todos os poderes, o Poder Executivo. Isso é importante. Nesse momento de fragilidade da imagem do homem político em todas as esferas, os juízes do Ministério Público se posicionam, né, como guardas da lei, como julgadores, e tomam as atitudes que tem que tomar. Isso tem tido uma dificuldade porque nós estamos passando um processo de amadurecimento técnico, da montagem de uma licitação, da liquidação. Tanto é que hoje eu tenho uma assessoria lá na prefeitura há mais de ano que nos orientam a errar menos. E as cobranças, a população está cobrando mais, que é um processo bacana demais, seja através da Câmara dos Vereadores, seja através das redes sociais, que estão avançando muito. Exato. Às vezes são justos, injustos, mas tudo bem, a gente não vai pontuar isso aqui agora. Mas eu entendo que há uma participação nesse sentido da sociedade em cobrança, em fiscalização. Perfeito. Nós temos que avançar também na contribuição, na participação solidária, coletiva, no exercício da cidadania. É isso que nós precisamos todos amadurecer. Bom, uma pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: você disse aí que o município paga até hoje saldos de dívidas de INSS. E os próximos vão pagar. Com relação à União. Isso mesmo. E o grande problema, você mencionou assim de um modo genérico, problemas jurídicos que estamos tendo em Caratinga, mas o grande problema que nós temos hoje é, por exemplo, no ex-prefeito está, pelo menos nesse momento nós estamos gravando aqui, está preso por um problema ocorrido numa licitação e que com o objetivo de compensar créditos previdenciários ou débitos previdenciários, tributários, e que no final das contas a Receita Federal veio dizer que aquilo não estava correto, não estava funcionando, que era uma furada. E quem esteve aqui outro dia conversando com o Ranieri, até o jornalista Carlos Carraro, disse o seguinte: que o FPM do município está integralmente comprometido com essas dívidas. O primeiro FPM do dia 10 está comprometido com isso. Isso é verdade mesmo? Deixa eu explicar. Não está sobrando? Dia 10 não sobra nada, dinheiro nenhum? Como é que funciona isso? Nós temos várias fontes de arrecadação, né? ISS, a PVA, IPTU e o Fundo de Participação, que é significativo. É um recurso que vem
do governo central para que possa custear. Mas ele dá com a mão e tira com o outro. Há uma luta nossa para desonerar a nossa folha. Como existe vários órgãos filantrópicos que não pagam o INSS. A nossa INSS vale em torno de 1.300.000 por mês, baseado na nossa folha. Na folha de pagamento. Bom, como funcionava antes desse problema que estourou em 2012? O prefeito ele resgatava todo mês a folha. Então ele pagava, recolhia o seu INSS. Se ele tivesse algum problema aquele mês de pagamento de folha, ele atrasava 30 dias, 60 dias, pagava uma multa pequena e depois recompensava. Isso é um procedimento administrativo. Que o prefeito tinha o poder de julgar de acordo. Chegou o TSTC, gente, não tem condição, então não resgata o INSS esse mês não. Vamos pagar, mês que vem a gente paga. Certo. Olha, tem uma obra de emergencial aí. Era assim que funcionava. Então o que aconteceu? Como os outros prefeitos entraram com essa empresa que está aí sob júdice para poder resgatar isso, que foi uma lei federal do Senado, e que você poderia, nos agentes políticos, carros comissionados, havia um erro nesses descontos de INSS. Então eles começaram a resgatar isso. Então, teriam ocorrido pagamentos indevidos no passado, que poderiam ser agora compensados. Nós mesmos, eu como assumi, eu entrei com os advogados, procurei da Prefeitura contra a Receita Federal de alguns resgates que nós consideramos indevidos. E está rolando lá. O importante é tempo. Naquela época foi aceito. Muito bom. Menos 1 milhão, eu não vou falar 1.300.000, que creio, mas em torno de 1 milhão por mês dentro da sua folha. Sobrando, que eles começaram a resgatar. Então, tanto os dois prefeitos, um pela metade dele nos últimos 2 anos, e o João Bosco nos 4 anos, eles não fizeram esse resgate, esse desconto. Eles ficaram com esse dinheiro no município, para aplicar em obras, aplicar na saúde, na educação. Quando chegou em 2012, que estourou o problema, o governo não só me chamou, para eu poder negociar em Manhuaçu, como... E só a União, né? A União me chamou e falou, olha, foi antes de eu assumir o governo, só que eu acertei o detalhe em janeiro. Meus contadores foram lá, que você vai ter que pagar essa dívida de 42 milhões de reais passados. Umas envolvidas com esses resgates indevidos que foram recolocados na conta, quer dizer, é como se os dois tivessem um empréstimo por um período, e nós estamos pagando esse empréstimo agora. Exato. A minha queixa administrativa é só essa. Eu não estou nem entrando no mérito da regularidade ou não venho aqui para isso, não tenho nem capacidade para entendimento disso. Mas há um comprometimento sério do FPM, então, o Fundo de Participação dos Municípios. Aí não só nós estamos pagando a dívida e, olha só, gente, os outros prefeitos vão pagar também. São 42 milhões, 30 foram não recolhidos naquele período. E voltou para a conta de novo. Tipo assim, não, você deve, agora você começa a pagar. Como... O resgate que a gente tem dentro do mês, ele vai direto no fundo de participação, foi o que o Carraro comentou. Isso. Eles resgatam, eu não pago mais em boleta, o cara do já funcionário, retido lá, ele retém. Ele tem poder. Às vezes eu chego para ele e falo assim, chefe, segura aí, divide aí em 2, 3 vezes, nós estamos no momento, eles não são tão inflexíveis assim não. Mas eu não é pago por boleta nem nada, eles descontam direto do fundo de participação. E nessa crise que nós estamos passando agora, está imperdoável. O governo paga e já pega de volta. Então, essas dificuldades nós tivemos financeiras, e hoje eu venho a público, né? E não pela minha fala, porque eu já tinha comentado isso antes, várias vezes publicizado, mas através da imprensa de outros agentes do poder municipal que estão comentando isso. E as pessoas estão entendendo. Por isso que não teve isso, por isso foi difícil fazer isso. Então, isso é uma forma de justificar, quer dizer, o não avanço técnico que eu gostaria. Eu não vou nem fazer balanço, que o balanço da minha gestão é feito pelo povo. Mas o balanço interno que nós fazemos, a gente gostaria de ter feito mais. Mas eu digo que nós estamos saneando ainda. Além, Dário, dos 17 milhões de dívida que nós pegamos da gestão passada. De empenho, eram 7 milhões e meio. Isso com fornecedores. 7 milhões e meio de empenho, 4 milhões de PIS. Quer dizer, eram vários recursos que nós... E de empréstimos devidos, que são empréstimos que eu fiz também para o próximo, que é aprovado pela Câmara, que o empréstimo você faz junto ao BDMG, para que você possa fazer obra e você vai pagando. O interessante é que as pessoas agora estão observando. Então, assim, há uma luta muito grande de explicar isso, para as pessoas entenderem. Eu, como filho da terra, quer dizer, sonhei com tanta coisa, né? Certo. E a gente está hoje saneando a prefeitura. Mas isso a gente vem aqui justificar, dizendo que atitudes que eu tomar na minha gestão administrativa erradas, é o município que paga. Amadureceu muito, não é? Mas... A pessoa também. Quer dizer, hoje melhorou muito por isso. Hoje,
os meus passos são muito mais fiscalizados, auditados, para que a gente não deixe o problema que eu herdei. Então, acho que isso melhorou. Então, o Ministério Público está mais de olho nos nossos passos, quer dizer, os conselhos estão avaliando, as pessoas, através da rede social, os próprios servidores também, né, prefeito, eles começam a ficar... Né, Dário, a coisa que melhor aconteceu de todos esses assim, eles começam a se esmerar mais no trabalho e a não querer realmente desviar nada. Né? Antigamente, eu fiz parte de governos passados, eu vi as coisas acontecerem. Quer dizer, você pegar um alvará de liberação para fazer qualquer serviço que tenha a ser feito, pequeno que seja, você precisa pagar uma taxa. Claro. Eu assisti isso. Eles podem isentar essa taxa. Exato. O funcionário assinava. Hoje, para ele assinar um documento, tem que estar dentro da lei correta. Então, não existe mais, graças a Deus, graças à lei, essa intervenção política nos processos. Eu brinco muito que... PTU tinha situações há anos, vai para a dívida ativa mesmo, muitos anos se atrasar, atrás, vai para a dívida ativa. Que a pessoa chegava, negociava, quase que como se estivesse negociando uma dívida particular, não é isso? Então esse processo de fiscalização, porque a lei já existe há muito tempo, o que melhorou foi a fiscalização. E a postura. Exato. Então hoje os funcionários, para ocupar os cargos, e eu fiz essa política de tentar aumentar o número de funcionários ocupando os cargos de comando, justamente para ter uma estabilidade, um amadurecimento da prefeitura, tanto o secretário da Fazenda, de administração, todos os setores. Eu tentei colocar. São oriundos do corpo técnico da prefeitura. Porque depois que muda, porque eles estão nesse processo também de aprendizado. Mas muitos não querem mais, pelos riscos que eles sentem. Mas hoje o prefeito não é todo poderoso, eu quero que faça isso. Eu digo o seguinte, como tem que ser feito? Então, eles já trazem para mim, eu já assino como tem que ser feito. Então, hoje envolve todo um setor, do pequeno, do médio, grande escalão, qualquer atitude administrativa. E isso é um processo de amadurecimento. Bom, no dia em que ocorreu, né, a prisão do ex-prefeito João Bosco, eu estive aqui com o Ranieri Bento e a gente, no afã de informar, a gente buscou os dados a respeito dos processos que o prefeito João Bosco estava respondendo. E achamos um processo criminal em curso lá no Tribunal de Justiça, na segunda instância, em que você aparece como acusado junto com o prefeito João Bosco. Do que se trata esse processo? Ele está no tribunal até por sua causa, porque você tem a prerrogativa de foro, né, prefeito? No meu mandato nosso, nos primeiros anos, porque eu falei nossos erros todos no primeiro ano, nós não trabalhamos muito com a imprensa. E aí eu quero aqui dizer, de uma forma meio imatura politicamente, mas você lembra, durante a minha campanha, eu não tive apoio nenhum. Né? Eu não tinha o poder econômico na mão, eu não tinha influência, eu era o candidato azarão, eu tive uma pressão muito grande do poder de imprensa contra a minha candidatura. Isso aí as pessoas só recordarem. Então, quando eu assumi, eu falei, não vou trabalhar com isso não, vou ficar um tempo, tanto é que eu montei meu diário oficial, queria montar o diário oficial, a lei de transparência que eu estou seguindo, estou publicando tudo lá, só que chegou um determinado momento que eu precisava fazer a licitação. E a licitação, ela é muito complexa. Como estava vencendo o prazo, a Secretaria da Fazenda falou, vamos fazer o seguinte, vamos aditivar a outra imprensa que estava lá, antiga, vamos aditivá-la para até o final do ano, depois tem um prazo e depois nós continuamos. E esse aditivo, ele não foi feito da maneira correta. Certo. Ele já vinha errado posteriormente. Por isso que, quando houve a denúncia do aditivo nosso, houve também, buscaram lá. Mas é um processo que não há dolo, é um processo que o gasto foi mínimo, mas é um processo irregular da forma que foi feito. Eu estou na minha defesa com meus advogados, mostrando o não dolo, mostrando as dificuldades que tinha na época, o erro técnico. Por isso que eu falei, eu tenho um outro processo, que é do medicamento, interessante esse. Eu peguei um medicamento de mandato judicial. Dário, você pega um mandato judicial, entrega na mão do secretário de saúde, o técnico, o cara enlouquece, que é assim, é multa. Então, nós herdamos o mandato judicial do governo passado e nós continuamos a fazer a entrega do medicamento. Só que, olha o processo de amadurecimento. Quando você tem um mandato judicial na sua mão, você tem 30 a 60 dias para resolver o problema. Mas se for uso constante, você tem que seguir a 866, legislação. Fazer a licitação para oferecer. Nós continuamos. Quando nós estávamos com 4 meses, foi feita a denúncia para
Por que foi feita a denúncia? Porque eu coloquei no portal da prefeitura. Da transparência. Eu coloquei lá o meu erro. Você vê que quando você... Houve erro técnico. A pessoa que denunciou, ela descobriu no portal. Eu digo isso a todos vocês de Caratinga. Ninguém está pegando documento na prefeitura. Não tem espião naquilo lá. Entra no nosso portal e quem tem entendimento consegue ver o que tecnicamente eu fiz certo e errado. E isso, é que eu acho bacana isso. Eu não sou contrário a isso. Por isso que eu me orgulho. Nós estamos melhorando muito esse processo. Então, estou respondendo esse julgamento por ter comprado sem licitação um medicamento que estava fora do processo regular, mas com um objetivo bem nobre. De qualquer forma, não existe isso. A lei é muito séria. Então, a gente está com o nosso advogado, eu estava com mandado de emergência, eu estava com uma série de documentos. E se vocês não sabem, quando eu fui secretário, eu também passei por isso na primeira vez do governo que fui secretário, e nós fomos inocentados. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, não tinha um medicamento no PAN, vocês lembram disso, o processo, o PAN, aí nós compramos rapidamente o medicamento sem licitação. Isso no governo do Hernani. Primeiro mandato, mandei um documento para ele pedindo medicamento com urgência, ele comprou, fomos denunciados pelo vereador da época, e nós vencemos depois, porque mostrou-se o caráter emergencial e o custo também dentro dos padrões. Então, são processos, e a gente tem que falar sobre isso. Hoje é um processo que está trabalhando os pretensos candidatos. Hoje não há espaço mais para amadorismo, hoje não há espaço mais para empolgação. Certo. E hoje você tem que olhar o corpo técnico prestigiando quem está lá dentro, que é o de carreira, que não tem paixões políticas, que pode ajudar a você a errar mesmo. Por exemplo, se chegar um outro prefeito na próxima gestão, ele vai escutar de vários técnicos, como eu escutei. Isso. De vários técnicos, porque eu fui visitado por empresas que ofereciam o mesmo serviço desse problema que houve com o prefeito João Bosco. Várias vezes. E meus técnicos... E seus técnicos te orientaram, não? Isso é problema. Consultei os advogados, não mexe. Os técnicos. Certo. Porque existe esse trabalho ainda feito aí, existe jeito... Tanto é que o Ministério Público está correndo atrás disso ainda, não foi disseminado todo esse problema ainda não. Então, a gente tem que valorizar, porque o técnico, que ele bota a caneta e fala, não porque se ele goste ou não de mim, ele fala, olha, eu não vou assinar junto essa coisa aqui. Então, isso é um avanço que nós estamos tendo. Eu tinha que ser o prefeito dessa transição, tinha que ser o prefeito desse momento. E eu pago politicamente, isso que eu falo. Ainda não me arrependo, de um desgaste pessoal, um estresse muito grande, de você estar no fio da navalha no sentido de ter que fazer tudo que for o mais correto. E esse aprendizado, obviamente, há uma tolerância. Eu sempre escutei dos advogados, falando, Antônio, nós vamos errar muito ainda. Seremos fiscalizados, nós vamos acertar mais. Mas não tendo dolo, você será olhado de uma forma diferente. E graças a Deus, nenhum dos processos meus tem dolo financeiro, nenhum deles. Tem erros administrativos, e eu respondo da época que fui secretário ainda, desde a época do Hernani, existem processos, e que nenhum deles teve envolvimento de dolo. Isso me tranquiliza. E eu digo a todos aqueles que querem vir a candidatos, que eu acho que quanto mais as pessoas tiverem coragem de enfrentar isso, é bom, mostrando essa vontade, que eles se preparem mais tecnicamente. Eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, você está demonstrando essa preocupação em acertar tecnicamente, ou ouvir os técnicos, mas nós não podemos esquecer que um prefeito, sobretudo, ele tem uma base de sustentação, ou precisa ter uma base de sustentação política. E aí você precisa ouvir também os vereadores. Como é que tem sido o seu contato com os vereadores, com as lideranças políticas da zona rural, dos distritos? Como é que você está equacionando isso? De certo modo? Não estou equacionando bem. Não estou equacionando bem, porque eles também não entendem. E interessante, eu vivi com o seu Dário, com o Zé Assis, com o Hernani, acompanhei o João Bosco, tenho amadurecimento político, sei a cultura dos nossos vereadores, compreendo porque eles são os reflexos da sociedade, mas o toma lá da cá está acabando. Está acabando mesmo. Mas, tanto é que se eu for para a Câmara Municipal e observar as posturas de muitos vereadores da nossa base, eles têm muita independência. As pessoas falam, Antônio, eu vou na Câmara, parece tudo todo você. Está todo mundo oposição lá. Que ninguém lá está na minha tutela. E funcionava no passado assim. Eles têm total independência. É lógico que a gente tem... mas não estou dizendo nem o toma lá da cá, mas é questão da reivindicação legítima do vereador com relação à sua comunidade, com relação ao seu distrito, aquela coisa que uma obra urgente que precisa ser feita e às vezes a realização ou não de uma obra ela tem uma repercussão política, isso aí precisa ser observado. Você tocou no assunto mais interessante, foi uma pergunta bem inteligente, escute bem.
todos os erros que você pode ter, que motiva eles são os companheiros. Porque, de uma forma positiva, que cobrança deles. Marco Antônio, precisa ser feito aquilo lá. Aí vem com a comunidade, te cobram, aí você executa na rapidez, sem passar pelo processo burocrático que é ainda, com a rapidez. Que a comunidade cobra, exige. Aí não há essa dispensa de licitação, isso é um perigo danado. Dispensa de licitação, então a avaliação é julgável. A dispensa de licitação, ela tem dupla interpretação. Você pode ser bem interpretado ou mal interpretado. Então hoje, às vezes as coisas não andam com rapidez, e meus companheiros políticos, que eu agradeço muito o apoio que me deram esses anos todos, é que eu não posso atendê-los na rapidez que eles são cobrados. O vereador está mais perto, o líder mais perto da comunidade. 24 horas na porta dele com resultado imediato. A intolerância que nós, brasileiros, eu coloco como cidadão, estamos com o poder executivo. Exatamente. Então, às vezes, eu não posso, eu tenho que seguir da forma correta. O exemplo que dá para vocês, a Capela Velório, é um exemplo clássico disso. A Capela Velório, eu assumi um projeto com dinheiro na conta. Eu demorei 3 anos para entregar para a sociedade de Caratinga. Por quê? Que todos eles, por questão técnica. Primeiro, você chega lá, descobre que ele foi feito numa altura maior, que não tem acesso. Aí você tem que mandar para mudar a planta. Mudar a planta. Faz assim, cresce um pedacinho dali que dá certo. Não pode. Tivemos que, a congregação sacramentina, pedir mais 8 metros para eles documentando. Aí tem que ser dessa forma. Não, puxa para cá que não tem problema, não. Tem. Depois que o contrato chegou, começou a execução da obra. Aí você audita a obra e faz a medição dela. Irregularidade, tem que refazer de novo. Quer dizer, então, porque eu segui justamente as coisas da forma correta, é que demorou. Mas, entende? Olha que loucura que é. Porque nós não estamos preparados tecnicamente para fazer a coisa da forma ágil, porque o poder público, ele vive de cobranças emergenciais. Eu tenho dito, eu não consegui fazer o que é importante. Eu só faço o que é urgente e emergente, que é toda hora um problema. É isso no Brasil inteiro. Então, às vezes você sentar, fazer um planejamento, fazer um estudo, você faz tudo dentro da norma correta, sem prejuízo para o funcionário, para o poder político e para a empresa. Mas se você correr, todos estão sendo julgados hoje, do técnico ao empresário. Isso é um amadurecimento. Eles consideram que há uma solidariedade entre todo mundo ali, né? Então, todo mundo é envolvido. Hoje, se a equipe técnica da Fazenda estão assim, travado, não tomam uma atitude sem passar por um aval de assinatura de advogado, sem procurador, sem avaliação. Quer dizer, essa tensão que nós passamos hoje, ela, por um momento, parece ser ruim, mas ela é muito boa para o amadurecimento de todos nós, para cuidar das coisas públicas. Bom, eu agradeço aqui o prefeito Marco Antônio Junqueira por ter se disposto a vir aqui conversar conosco no painel político e estamos aqui à disposição. Espero que o senhor volte aqui mais vezes, tá, prefeito? Não, é um prazer estar com vocês e a obrigação minha está publicizando tudo e a sua gentileza me convidar, foi meio corrido. Mas assim, eu quero agradecer a sua assessora, Luciana Carli, que também nos ajudou bastante. Caratinga tem melhorado muito, tem melhorado o nível da imprensa, o nível das pessoas que estão na posição de entrevistadores, estão buscando um esclarecimento mais técnico, um papo tão gostoso, né? Também trabalhar com advogado aqui fica mais fácil. Mas eu precisava de algumas informações e dizer ao povo de Caratinga que nós estamos no processo de amadurecimento da política brasileira. Agora, depois de tanto tempo, o Brasil está passando por esse processo de amadurecimento. Por isso que tantas coisas estão indo claras, tantas coisas estão sendo descobertas, e cabe a população começar a fazer análise, deve saber quem é quem, e está na hora de vocês participarem sem paixão, mas com razão. Muito bem. O programa Painel Político vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência, a sua atenção. Voltamos numa próxima oportunidade aqui pela Docton TV.